Então, meu irmão, minha irmã, aqui nos encontramos. Eu venho a evangelizar e desde aqui vou até sua casa e você abre as portas, liga o televisor e pomos-nos a falar da palavra para que juntos possamos fazer a nossa leitura orante. É do 28º domingo do tempo comum. É o dia 9 de outubro. E para este domingo, 28º, o texto é Lucas 17, capítulos 11 a 19. É a história, a parábola, não é parábola, a história dos 10 leprosos. É uma exclusividade lucana, somente ele nos reporta esta experiência de Jesus com aqueles leprosos. Primeiro a leitura, vamos a ela, depois a explicação. Tudo para preparar a oração na segunda parte. Como Jesus se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Eis aqui, meu irmão, minha irmã, o Evangelho do 28º domingo do tempo comum. Vamos observar. Como ele se encaminhasse para Jerusalém. Sabemos o que ele encontraria lá. A rejeição. Seria considerado um ofensor grave da lei e ofensor grave de Deus, e por isso seria condenado. Mas antes, imediatamente antes, temos a parábola do rico, o mau rico e Lázaro, que suscitou muitas perplexidades, porque naquela parábola, salvo foi Lázaro, não por ser bom, mas porque Deus se aproxima com sua compaixão salvadora daqueles que a humanidade exclui. Agora temos aqui os leprosos. Quero recordar, quem era portador de lepra, no contexto e na cultura do tempo, era considerado alguém profundamente rejeitado por Deus, porque praticara, ou ele, ou alguém da sua família, dos seus ancestrais, uma falta muito grave.
uma ofensa a Deus, naquelas expressões piores que se podia pensar à época. Como retaliação, como punição, Deus faria alguém sofrer, punindo com a lepra. A doença era estigmatizada e humilhante, ainda hoje é. Naquele tempo não se sabia que era causada por um bacilo, mas percebiam que a lepra, o leproso, assim considerado, perde a sensibilidade nas extremidades, não sente mais o que é frio ou o que é quente, o que fere, o que não fere. É até por isso que por perder a sensibilidade, fere-se, não sente e vai ferindo mais e mais. Assim nos pés, assim nas mãos. E assim como fisicamente não sente nenhuma dor nos extremos, transpunha-se para a condição moral, não sente nenhuma dor pelas ofensas a Deus. Era considerado alguém insensível, alguém que não sentia nenhum remorso, alguém que pouco se importava com Deus. E o sinal dessa indiferença com Deus se apresentava em forma de insensibilidade nos extremos do corpo, e isso apontava com toda aquela deformação, aquela purulência, aqueles odores. Suscitava, sim, repugnância. Se tornava repugnante a pessoa, sob o ponto de vista físico, tanto repugnante assim era sob o ponto de vista moral. E devia, portanto, se Deus punira e rejeitava aquela pessoa, deveria ser rejeitada igualmente nas cidades, nas vilas, onde houvesse alguém que residisse o leproso, a leprosa deveria gritar em alta voz: somos impuros, sou impuro, não se aproxime. Caso se aproximasse, deveria ser repelido a pedradas. Aqui temos 10 leprosos, 10 rejeitados pela sociedade, 10 rejeitados por Deus. Estamos na mentalidade do tempo. Pois bem, passava através de Samaria e da Galileia ao entrar num povoado. O povoado. Por que o povoado? É até estranho, porque os leprosos se aproximaram lá no povoado. Povoado é o símbolo do povo de Israel que está a rejeitar o messianismo que Jesus, aquela revelação messiânica que Jesus está a trazer. O povoado é o lugar no qual o leproso é rejeitado. O povoado é o símbolo de um povo que rejeita o seu Deus, que é indiferente a Ele. E Jesus veio até o mundo dos indiferentes a Deus para tentar mostrar a misericórdia que dele procede. Pararam à distância, não podia se aproximar, clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Nem chamavam Jesus, Senhor. Senhor era para os discípulos, eles se sentiam estranhos, não eleitos, não escolhidos. E clamaram: Jesus, Mestre. Quem sabe vai exercer seu poder miraculoso. Jesus disse, após vê-los: ide mostrar-vos aos sacerdotes. O sacerdote era aquele que reconhecia: você não é mais leproso. Então Deus não mais o rejeita. Então pode frequentar o templo, pode frequentar as sinagogas, pode entrar nas vilas e cidades. O sentido vai além de uma cura física. Agora Deus tem apreço por você.
Quem acolhe a palavra do Senhor e a ela responde, reencontra a sua própria dignidade. Enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles voltou glorificando a Deus. Era samaritano. Interessante, quando estavam bem, tanto samaritanos quanto judeus não tinham um bom convívio. As relações eram tensas, mas agora na miséria, na exclusão, na dor, na fraqueza, na marginalização à qual estavam condenados, ei-los judeus e samaritanos, precisando do mesmo Deus, precisando da mesma intervenção salvadora de Jesus. Glorificando a Deus em alta voz, e um deles voltou. Qual é a diferença? 10 queriam apenas a cura. Desejavam apenas a reintegração à vida social. Tendo-a recebido e tendo-a encontrado, não mais retornaram, porque não era a Deus que procuravam, era apenas a sua cura. O samaritano estava à procura de Deus e retornou para onde percebera ele, onde Deus poderia ser encontrado. Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus não se queixa por não ter encontrado a gratidão, as manifestações de gratidão por parte de 9. O evangelista pretende destacar que Jesus constata, e pretende ele que o leitor de qualquer época perceba, todos os milagres que porventura somos agraciados, ou todas as graças que recebemos, é para que elas nos ajudem a perceber onde Deus pode ser encontrado. Não se trata apenas de beneficiários de milagres. Os outros 9 parecem ter se esquecido de Deus, ficaram somente com o prodígio. Que não aconteça isso conosco. É a segunda parte agora, querido irmão, querida irmã, telespectador, telespectadora, da nossa leitura orante do 28º domingo do tempo comum, é o dia 9 de outubro. Sempre é assim, começamos pela pacificação interior. Não há nenhum segredo, precisamos, antes de tudo, condicionar nossa mente, nossos pensamentos, nossas fantasias ou nossa imaginação, para que a inteireza de nós mesmos esteja voltada para a palavra, para a pessoa que queremos encontrar na palavra, a pessoa de Jesus Cristo. Antes de tudo, então, feche os olhos, respiremos profundamente, você e eu, para aquietar o nosso corpo, para silenciar aquela agitação que pode nos invadir sempre que queremos orar
lembramos de um mundo de problemas. Vamos tentar nos disciplinar. Peço, pois, vamos respirar profundamente e sem pressa, aquietando, digamos assim, cadenciando o modo como respiramos. Vamos primeiro inspirar lentamente. Mesmo que o organismo queira pressionar a uma respiração mais ofegante, nada. Vamos dominar. Sem pressa. Vamos respirar profundamente uma vez, outra vez, mais uma vez. Tente sentir os seus ouvidos com os olhos fechados. A parte de fora é as orelhas. A parte interna é todo aquele tubo auditivo. Vai até o cérebro. Olha. Tente sentir a sua própria garganta. Todo aquele movimento de ar, de umidade salivar, de vida que circula, biológica, vê essa vida biológica. Este sou eu, esta sou eu. E agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha participar conosco na hora de pensar, de imaginar e de falar. Que seja Ele a falar em nós. Que não seja apenas raciocínio meu, mas que no meu corpo e na minha mente, no meu espírito, esteja Ele a mover-me. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles, acendei em nós, Espírito de Deus, o amor do Pai e do Filho. Fazei-nos aptos, dóceis, silentes, mas acolhedores, da palavra do Senhor Jesus. Fazei-nos flexíveis, resilientes, receptivos, desarmados ante a verdade que quereis nos revelar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora recordar o texto. Recordar como se o relêssemos e se o relêssemos com a nossa imaginação. É criar imagens do que nos suscita ou que nos suscitam o texto lido e explicado há pouco. Observemos Jesus em um vilarejo, talvez já saindo. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, lá vai ele e os discípulos, cada um com um bastão para favorecer o caminho, para se apoiar. O sol ainda não é muito forte. E desde um determinado ponto, no caminho da vila, saindo já da vila, eis que gritam: Jesus tem compaixão de nós. Um deles está muito ferido nos pés, caminha com imensa dificuldade. Um outro é as mãos e os pés. Um outro talvez sinta muita vergonha
cheira mal. Lepra. 1/4 e 1/5 talvez estejam muito reclusos e envergonhados, porque até eles sentem que o mau odor faz deles pessoas repugnantes. Por isso estão longe, distantes, e gritam: tem compaixão. Qualquer um dos outros, ou daqueles passantes outros, se afastariam, talvez pegassem até em pedras. E o Senhor para e grita: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Podemos até imaginá-los a entreolharem-se e põem-se em caminho com grande dificuldade. Imagine aquela gente caminhar. Que dor, tinham que se desviar dos caminhos normais para não encontrar pessoas. Até conversam sobre qual caminho. Olham para frente e para trás se não há quem se aproxime, porque eles precisariam gritar que são impuros. E lá vai o grupo. Começam eles a caminhar com mais confiança. As dores não são tão atrozes. Começam a dizer entre si o que está a lhes acontecer. Felicitam-se porque até caminhar mais rápido são capazes. Querem. Já percebem que podem inclusive correr. Querem ir se apresentar aos sacerdotes, mas correr para casa. Saudades dos seus, ansiedade, já não tem mais vergonha, podem ir até ao templo, não são mais leprosos, Deus não mais os rejeita, eles perceberam isso. Há um samaritano lá que se põe a refletir. Podemos tentar observá-lo, que retorna. Jesus também estava a caminho de Jerusalém. Talvez saiba onde encontrá-lo e volta. Samaritano. No retorno percebe: tua fé te salvou. Ele percebe que foi Jesus e que é em Jesus que ele encontra seu Deus, não no templo. Se quer ir ao encontro de Deus, precisa ir ao encontro do seu Senhor. Podemos até observá-lo que canta, ao modo que sabe, e se põe ante o Senhor. Agradece. Põe-se ante o Senhor Jesus, pronuncia palavras de gratidão permeadas de orações de ação de graças a Deus. Agora eu posso pôr o meu nome lá. Eu e minhas insuficiências. Minhas lepras não são físicas. Não é o bacilo de Hansen que me empobrece ou me esvazia. Mas talvez eu precise pôr-me em caminho e vencer meus rancores, ou as minhas discriminações, aquelas pessoas que eu rejeito, ou talvez aquela cruz que eu não quero carregar. São lepras que me empobrecem e que me distanciam do próprio Deus. Ou talvez aquelas amarguras, ou preguiças, ou vícios, ou infidelidades. Mas o Senhor está a pedir a mim que eu me deixe alcançar por sua palavra.
Talvez ele queira me perguntar onde Deus pode ser encontrado. Na saciedade dos meus vícios? Nas minhas avarezas? Nas inquietações por poder ou grandeza? Ou na pretensa justiça diante daqueles que não foram bons comigo? Onde Deus pode ser encontrado? E é bem possível que o Senhor olhe para mim e me pergunte: com quem ou quem poderia me levar ao encontro do Senhor Deus, da paz, da reconciliação, do reencontro comigo? Eu posso dizer a Ele, depois de tantas tentativas e tantas portas, é hora de eu lhe dizer e de lhe responder. É a minha forma de oração. Por onde andei? Por onde eu preciso? Que caminhos? E quem eu devo procurar? É hora da minha oração.